Olá, tudo bom com você? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre odontologia forense e vamos começar para nós não perdermos tempo. Face in your face. Meu nome é Luana, sou servidora pública da Polícia Científica aqui de Santa Catarina, mais precisamente em Lages. Eu sou APML, Agente Pericial em Medicina Legal, o mesmo que agente de medicina legal, necrotomista, auxiliar de necrópsia, técnico em necrópsia, e por aí vai. Hoje o papo é sobre odontologia forense. Em alguns comentários que foram deixados em vídeos que eu fiz aqui no YouTube, o pessoal estava pedindo para me trazer sobre esse tema, porque no edital da Polícia Científica de Pernambuco, eles pedem que o agente de medicina legal tenha noções de odontologia forense. Isso vai cair na prova. E eu quis trazer esse conteúdo sobre o que eu aprendi com o nosso odontologista Paulo Miyamoto. Eu já vou dizer para vocês o seguinte: são coisas que eu aprendi trabalhando algumas vezes com ele aqui na minha região. Então, eu não sou nenhuma especialista, mas eu quero trazer esse assunto para agregar junto com o que vocês já estão estudando dentro de odontologia forense. Então, vamos começar de uma vez. Já deixei aqui o letreiro, a minha canetinha aqui, para nós vermos sobre a odontologia forense. Mas antes de mais nada, é o seguinte: nós temos que entender sobre identidade e identificação. E eu trouxe um resuminho aqui para vocês, porque isso faz toda a diferença dentro da odontologia forense. A identidade, eu já coloquei aqui, ó, que é igual à pessoa. Refere-se a um conjunto de características que definem um indivíduo como único e distinto dos demais. Ele engloba aspectos próprios como características físicas, personalidade e valores e aspectos externos como nome, nacionalidade, profissão e pertencimento a grupos sociais. A identidade é um processo dinâmico e em constante construção, moldado pelas experiências e relações do indivíduo com o mundo ao seu redor. E eu trouxe para vocês um exemplo de identidade até para vocês poderem entender um pouquinho mais. A identidade de uma pessoa ela pode ser definida por sua personalidade, valores, crenças e experiências de vida. Eu não gostei da cor dessa minha. Deixa eu mudar aqui para branco. Agora parece que ficou melhor. Não tinha gostado desse azul aqui porque não estava aparecendo nada, né, gente? E eu quero que apareça. Eu quero que apareça para vocês, tá? Mas continuando. Sobre identificação. A identificação de uma pessoa que pode ser feita através da comparação de suas digitais que estão armazenadas em um banco de dados da polícia, o número do RG ou da CNH. A odontologia forense ela é uma área da odontologia que atua na identificação humana, especialmente em contextos legais e criminais. Esta especialidade ela utiliza os conhecimentos odontológicos, os conhecimentos de um odontologista para identificar indivíduos a partir de características únicas presentes nos dentes e nas arcadas dentárias. E aqui estão alguns pontos importantes sobre a odontologia forense na identificação humana. Na identificação de vítimas, em casos de desastres naturais, acidentes ou crimes, onde os corpos eles estão deteriorados ou desfigurados, a odontologia forense ela é importante para a identificação dessas vítimas. Como vocês podem ver nesse GIF aqui do lado, uma comparação de uma foto, no caso de uma vítima, com a arcada dentária que foi achada. Nesse caso, foi importante para identificar a vítima, sendo feita a comparação pelo odontologista. Já os dentes, eles resistem a temperaturas extremas e a condições adversas, tornando-os uma fonte confiável de informação. Nessa especialidade, o odontologista, ele faz a comparação das arcadas dentárias e em casos de não ter com quem comparar, eu trouxe
imagem aqui do lado para vocês entenderem um pouquinho de como é que funciona na parte da dentina. Essa imagem, pessoal, eu guardo com muito amor e carinho, porque num dos trabalhos que foi feito aqui na minha cidade, junto com o Paulo Miyamoto, ele me explicou bem certinho como é que funciona para você dar estimativas de idade de um esqueleto, no caso, de uma ossada com a arcada dentária encontrada. Nesse caso aqui, deixa eu até colocar o zoom aqui para vocês poderem entender. Ele me explicou com a radiografia essa parte aqui da dentina. Aqui tem um tipo de um menuzinho, mais ou menos falando sobre a parte do desgaste, a periodontose, e aqui no centro, sobre o desenvolvimento secundário da dentina no interior da cavidade pulpar, no interior do dente. Então, se vocês observarem bem, quanto mais clara for a dentina aqui dentro do dente, mais nova pode ser considerado essa vítima. E com vários indícios ali do dente, você pode ver que conforme o desgaste, conforme o tempo e conforme o escurecimento da dentina aqui dentro do dente, pode-se estimar mais ou menos a idade de uma ossada ou daquela arcada dentária que foi achada em um determinado lugar. É por causa disso assim que eu acho importante ter esse conhecimento, porque o agente de medicina legal, junto com o odontologista ou com o médico legista, podem trazer estimativas de idade. Se eu não me engano, na época, o Paulo Miyamoto, ele deu uma estimativa de idade de um intervalo de 10 anos, mais ou menos, que aquela ossada, junto com a arcada dentária que estava ali, que aquele indivíduo tinha mais ou menos de 45 a 55 anos, e a dentina dele entrava mais ou menos aqui, ó, nesses parâmetros aqui. Até na época ele deu essa estimativa de 10 anos, tipo, 5 para menos e 5 para mais. Na época teve 2 ossadas aqui em Lages que ele veio e trabalhou em cima, e uma delas bateu bem certinho com as estimativas que ele deu, fazendo todas as comparações, olhando todos os ossos, né? Que daí, no caso, olhando a parte dos ossos, é a antropologia forense, mas ele usou o conhecimento dele que ele tinha da antropologia junto com a parte da odontologia forense. E bateu muito certo, gente. Assim, na época eu fiquei assim maravilhada com tudo o que ele passou de ensinamento e com tudo o que eu aprendi. Análise da arcada dentária. Cada pessoa ela possui uma arcada dentária única, tá, gente? Prestem bem atenção nisso. É como se fosse aqui as digitais, pessoal. Através de exames comparativos entre registros odontológicos em vida, tipo a radiografia panorâmica, a ficha dentária e as condições dos dentes da vítima encontrada, é possível identificar um indivíduo. E aqui eu trouxe um exemplo de uma panorâmica, o exemplo. Mas que barbaridade. Não ficou aqui, ó, da panorâmica. Eu não vou escrever, tá, gente? Porque, olha, a minha letra aqui é horrível, olha. Panorâmica. Eu queria que a minha letra ficasse mais bonita. Mas eu trouxe o exemplo aqui de uma panorâmica e o exemplo de uma arcada dentária num carbonizado. Então, para vocês verem que é importantíssimo uma panorâmica de uma arcada dentária de uma vítima, e isso a gente pede para as famílias buscarem, porque hoje em dia o acesso para você, por exemplo, colocar um dente, usar um aparelho para corrigir algo em relação à parte estética ou mesmo para a parte funcional é mais fácil do que antigamente. E até uma coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte: eu tenho a minha panorâmica que eu já mostrei, já disse para os meus familiares que Deus o livre, aconteça qualquer coisa comigo, já tenho a minha panorâmica para ser feita como comparação. E também comentei com eles que eles façam um monte de panorâmicas e deixem guardado, porque Deus o livre aconteça de alguém desaparecer, ser achado uma ossada, que possa ser feito essa comparação para tirar a gente da angústia. Claro que é coisa de louco de quem trabalha em medicina legal, como eu, né? Mas a importância de você ter algum registro em relação a isso faz uma grande diferença, porque na maioria das vezes você não vai ter ali as digitais para fazer a comparação. Em primeiro lugar, assim, ó, o primeiro passo
é você fazer a comparação das digitais. Deixa eu até tirar eu, assim, daqui e ficar aqui com vocês. Em primeiro lugar, assim, num confronto, numa identificação de uma vítima, o mais barato e o que é feito, em primeiro lugar, é a comparação das digitais. Aí você vai dizer: "Tá, Luana, mas e caso não tenha digital para ser comparada ali? É achado uma ossada completa, meia completa, que tenha uma arcada dentária". Parte-se para a parte da odontologia forense. Vai-se buscar aos arredores ali da onde vocês estão trabalhando pessoas desaparecidas que tenham, né, um registro como boletim de ocorrência e tal, e vai se apurando em relação a esse desaparecido e fazer o confronto daquela arcada dentária com o material que a família está trazendo. Aí vocês também vão me perguntar assim: "Tá, Luana, mas e se não tem nenhum tipo de material?". Parte-se para o DNA. Nesse caso, por exemplo, você vai tirar um pedaço, no caso de osso ali, de um osso. Essa amostra para um futuro confronto genético, a gente tira ali do fêmur e manda para a parte de genética forense, onde vai ser extraído aquele DNA e colocado num banco de dados para um futuro confronto. É muito importante em caso de corpos em avançado estado de decomposição, que não tem as digitais, você já conversar com a família para ver se tem algum registro odontológico, um raio-x, uma panorâmica que seja feita, qualquer coisa, até aquelas plaquinhas de Muay Thai, pessoal. Placa de bruxismo, algo que esteja impresso a arcada dentária daquela pessoa. É importantíssimo. Ou, no caso, alguma foto que mostre aquela pessoa sorrindo, que nem foi mostrado para vocês. Deixa eu até voltar aqui. Se vocês observarem bem a foto que foi trazida pela família, junto com a arcada dentária, a comparação deu positivo. Nesse caso, importantíssimo, o odontologista, junto com o agente de medicina legal, fazerem esse trabalho, porque a família ela está desolada, querendo saber onde é que está aquele ente querido. Continuando, pessoal, no contexto criminal, em investigações criminais, a odontologia forense ela pode ajudar na identificação de criminosos ou vítimas através da análise de marcas de mordida deixadas em vítimas ou objetos no local do crime. Essas marcas elas são comparadas com as arcadas dentárias dos suspeitos para ajudar na identificação. Por causa disso que eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem que uma mordida em uma maçã pode ser feito a comparação da mordida que foi deixado no braço de uma vítima ou até mesmo mordidas em partes do corpo podem ser comparadas com arcadas dentárias de possíveis suspeitos. As tecnologias e os métodos utilizados hoje em dia, as radiografias, fotografias intra e extra-orais, modelos de gesso, são métodos comuns utilizados para documentar e comparar características dentárias. Essas tecnologias, elas permitem uma análise muito mais detalhada e precisa, essencial para a identificação correta. Aqui nesse caso, só trouxe uma imagem de um programa aonde você faz o projeto, no caso 3D, de uma arcada dentária, e assim, só exemplificar de como é importante hoje a tecnologia que tem disponível para ajudar o odontologista, junto com o agente de medicina legal, a trazer, a construir aquele laudo e trazer informações para a comparação e identificação de uma vítima. E uma coisa, pessoal, a odontologia forense, ela é importante, ela é uma ferramenta na medicina legal proporcionando uma maneira precisa e confiável de identificar indivíduos em várias situações, contribuindo significativamente para a justiça e para a resolução de casos complexos. Uma coisa até que eu quero comentar com vocês é o seguinte, pessoal: o papel do agente de medicina legal, junto com o médico legista, sempre irá agregar no laudo que aquele odontologista ou médico legista irá construir. Porque, por mais que você esteja entrando, esteja começando nessa área,
em ser um agente pericial em medicina legal, um agente de medicina legal ou um necrotomista, o que for, pessoal. O tempo, a prática, a construção, a absorção de que você irá, conforme os anos dentro da polícia científica, sempre irá agregar para vocês juntos poderem identificar uma vítima ou um indivíduo. Tá bom, pessoal? Na descrição desse vídeo terá esse PDF e um mapa mental que eu fiz para quem tiver interesse de adquirir e de vez em quando poder estudar essa parte da odontologia forense junto com esse vídeo ou com qualquer outro material que você tenha aí para você. E que nem eu falei, esse material que eu trouxe é só um complemento, é algo que eu aprendi, eu achei importante trazer, até porque eu acredito que a banca poderá fazer perguntas em relação à identificação, à comparação de arcadas dentárias, vítimas, algo nesse sentido. Mas, pessoal, é só um achismo meu. Na descrição do vídeo tá esse material e um mapa mental para você adquirir, tá bom? Se você gostou dessa explicação, deixa seu like, povo, deixa seu like. Compartilhe esse vídeo com quem está estudando para concurso público sobre odontologia forense. E se você gostou demais, assim, desse jeito louco de Luana de ser, inscreva-se no canal para receber mais dicas, informações sobre assuntos relacionados à medicina legal. Eu espero que você fique bem. Um beijo, um abraço, um cheiro, um chamego e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. What the hell is going on down there?